Vamos para o nosso próximo vídeo, agora sobre raiz quadrada aproximada. Existem algumas raízes que não é possível encontrar um valor exato. Então, nós vamos encontrar o quê? Um valor aproximado dessas raízes. Vamos começar aqui por a raiz de 8. Raiz de 8 não existe um número que ao quadrado vai resultar em 8. Na verdade, não existe. Mas temos o quê? Mais próximo do 8, uma raiz exata, que é a raiz de 9. A raiz de 9 possui um valor exato. Raiz quadrada de 9. E antes do 8, qual a raiz exata que nós temos menor que a raiz do 8? É a raiz de 4, na verdade. Raiz de 4 existe um valor exato. Raiz de 9 existe um valor exato. A raiz de 8 não existe, então nós vamos aproximar esse resultado. Qual é a raiz quadrada de 9? E a raiz quadrada de 4, do 4 é o 2. Então, como a raiz de 8 ficou entre esses dois valores, podemos observar que o número dessa raiz também ficará o quê? Entre 2 e 3. Pode ser 3, alguma coisa? Não pode, porque o 3, o 9 já é maior que 8. Então, vai ser um número que fique entre eles dois. Então, será 2, algum valor. Então, como não existe exato, nós vamos apenas o quê? Aproximar. Sabemos que vai ser 2, só que o 8 está mais próximo do 4 ou mais próximo do 9? Está mais próximo do 9, né, pessoal? Então, vamos aproximar, vamos dizer que a raiz de 8 vale aproximadamente 2,7. É um cálculo de aproximação. Vamos para mais outro exemplo, para ver se fica mais claro para vocês. Temos aqui raiz de 60. Raiz de 60 também não possui raiz exata. Mas vamos encontrar um valor aproximado. Qual a raiz que nós temos mais próximo da raiz de 60 que possui uma raiz exata, pessoal? Não pode fazer aleatória. 121, 144, 100, não pode. Temos que encontrar a mais próxima, que no caso, a raiz que vem depois do 60, que possui uma raiz exata, é o 64. E antes do 60, a raiz exata que nós vamos encontrar é a raiz do 49. Essas duas raízes, uma que fica antes e outra que fica depois do 60, essas duas possuem raízes exatas, que no caso do 64 é o 8, e no caso do 49 é o 7. Então, sabemos que a raiz de 60 será um número entre 7 e 8. Então, vai ser 7, observe que o 60 está mais próximo de quem? Do 64 do que do 49, né? Então, vamos supor que a raiz de 60 será 7,8. É um cálculo de aproximação, um cálculo aproximado. Encontramos um valor aproximado dessa raiz. Lembrando que não é um cálculo exato, é um valor apenas aproximado. Vamos para mais um exemplo. Agora, vamos à raiz de 23. Raiz de 23 também não possui um valor exato. Então, vamos encontrar um valor aproximado.
A raiz mais próxima que possui um valor exato é a raiz de 25. E antes dela, a raiz de 16. A raiz de 25 é 5. A raiz de 16 é 4. Logo, sabemos que vai ser 4, algum valor. Vamos supor que essa raiz aproximada seja 4,6. Ok, pessoal? Toda vez que eu pedir para vocês fazerem um cálculo de raiz aproximada, tipo, eu coloquei aqui o 23. Rian colocou a resposta 4,6. Nair colocou a resposta 4,7. Vai estar errado? Não vai, porque eu não pedi a raiz exata. Não pedi a raiz de um valor exato. Eu pedi a raiz aproximada. Então, se vocês se aproximaram desse valor, ou seja, se eu pedir a raiz de 23, a raiz aproximada dele, e eu sei que é um valor entre 4 e 5, não vai estar errado se vocês colocarem 4,6, 4,7, ou seja, é um cálculo aproximado. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para os nossos exercícios e até nossa próxima videoaula.